esta oportunidade de reflexão à luz da nossa abençoada doutrina espírita. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, meu nome é Júlio, eu sou calvo, eu uso barba e também uso óculos. Eu estou vestindo uma camisa preta com as mangas na cor cinza. Eu estou em pé, meu enquadramento é de busto e ao fundo um armário de 2 portas e uma parede branca. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, ditado pelo Espírito José de Moraes, psicografado por Agnaldo Paviani, a lição de número 18. Em primeiro lugar, o reino de Deus. É possível que por muitas vezes tenha se sentido abandonado por Deus. É possível que por muitas vezes tenha duvidado das ações dos bons espíritos. É possível que por muitas vezes tenha perdido a fé. É possível que por muitas vezes tenha desanimado de realizar a transformação interior. E tudo isso acontece porque as lutas, as dores, as provações se tornaram quase insuportáveis. Então, você se perguntou: onde está Deus que não me ajuda? Mas antes de questionar a presença de Deus em sua vida, responda a si mesmo: o que tem preferido? Uma leitura edificante ou a TV? Uma palestra evangélica ou um jogo de futebol? Uma visita ao doente ou uma festa? Um trabalho sacrificial ou a inércia das horas vazias? Uma conversa que constrói ou a maledicência? A resignação que diminui a dor ou a revolta que amplia o sofrimento? Ao responder essas questões, verá que não é Deus que não está com você, mas sim o contrário. Siga a recomendação do Mestre: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então o título da lição é Em Primeiro Lugar o Reino de Deus. E aqui ele nos convida a pensar sobre as nossas escolhas. Porque aqui nada é impositivo, nada é obrigatório, nada é ditatorial. São simplesmente escolhas. Então nós temos aqui a possibilidade, através utilizando o nosso livre-arbítrio, de escolher se nós queremos A, B, C, até a letra Z, referenciando aí todas as opções que nós temos sobre todas as coisas que nos chegam. Porque tudo que nos chega é uma oportunidade. Essas oportunidades, na realidade, vão resultar no nosso sim e também no nosso não. E hoje já somos sabedores, pelos esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, que todo sim que nós proferimos e também os nãos, eles têm as suas consequências. Eles não são uma coisa que a gente coloca um ponto e ele termina. Se nós falamos sim para alguma coisa, alguma escolha que nós fizemos, vai ter uma consequência. E se nós falamos não, é a mesma coisa. Também terá uma consequência porque nós falamos não. Então aqui ele nos questiona sobre as escolhas que nós fazemos, Sem tentar elencar todas, ele coloca algumas para a gente poder pensar, para exemplificar. Coisas simples, coisas do dia a dia. Nós questionamos onde está Deus nos nossos momentos de dificuldade. Aí ele coloca simplesmente assim: mas o que você tem preferido? O que você tem preferido? Uma leitura edificante ou a TV? Aí você responde: nossa, realmente eu escolho mais a TV. Talvez nesse sentido a leitura edificante teria te dado o quê? Ferramentas, pelas palavras de Deus, pelas orientações que nos dariam muito mais possibilidades de ir mais longe do que ter escolhido ficar assistindo a TV. E assim ele vai elencando várias coisas, Uma palestra evangélica ou um jogo de futebol? Aí geralmente nós somos tendenciosos a
escolher as coisas que nos dão prazer. Aí o que nos é importante a gente deixa em segundo plano. Não, agora eu quero saber quanto que foi o meu time A que jogou contra o time Y. E se meu time perde, eu fico revoltado com isso tudo, aquela atmosfera toda, vou conversar com outras pessoas, outros torcedores também, mas na realidade, bastava eu ter escolhido a palestra edificante, eu teria ganhado muito mais, não teria reverberado revolta, porque meu time perdeu, não teria disseminado ódio, porque meu time perdeu e o jogador tal jogou muito mal. Tudo é fruto da nossa escolha. Então que nós possamos pensar nessa forma, que colocar sempre assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. E assim nós doutrinaremos o nosso próprio caminho e os nossos resultados serão muito diferentes. Mais uma vez, muito grato por essa oportunidade. Despeçamos em paz, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.